Eu tenho uns números aqui para discutir com os senhores. Olha, o Juan Pablo Vojvoda, pelo Fortaleza, 67 jogos. Vai anotando aí. Tô aqui. 36 vitórias. Sim. 15 empates, 16 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 61,2%. Sim. Do Vojvoda como técnico do Fortaleza. Campeão da Copa do Nordeste, agora, como vocês já mencionaram, invicto. Campeão do Cearense, invicto. Terceiro na Copa do Brasil. Quarto no Campeonato Brasileiro. Principal técnico da história do clube. E só ficou atrás dos 3 que todo mundo ia ficar. As condições do Fortaleza. O Lucas Lima, por exemplo, com toda razão, não servia para o Palmeiras do Abel. Para o Fortaleza, ele tem alguma utilidade. Então, são circunstâncias muito diferentes. Eu fico um pouco assim de dar uma opinião, e eu não estou querendo sair em cima do muro, não estou querendo ficar em cima do muro, porque eu vou acabar sendo injusto com um deles. Só acho que ele está tirando o que é possível e mais um pouco do Fortaleza. Os resultados são... O quarto lugar no Campeonato Brasileiro, Fortaleza, os pontos corridos é épico. É um feito enorme, gigante. Ganha o Campeonato Estadual invicto, ganha a Copa do Nordeste, vai para a Libertadores. Estão falando que tem chance de brigar por uma classificação. Não dá para exigir mais do técnico. E eu também não posso exigir mais do Abel Ferreira. Então, desculpa, Preto, eu toco a bola pro Bubu para ver se ele tem a resposta que eu não tenho. Eu cito uma diferença entre o Abel e o Vojvoda. Muita gente vai falar da qualidade do jogo, né? Porque resultados os dois entregam, os dois são históricos. Possivelmente o Abel já é o melhor técnico da história do Palmeiras. E eu concordo, o Vojvoda já superou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ganhou um brasileiro da Série B. Sim. E na Série A... Mas o trabalho do Vojvoda Rogério foi mais difícil. Foi mais difícil, embrionário, ajudou na parte de estrutura e tudo mais, né? Inclusive para o Vojvoda ser beneficiado, que hoje é o Fortaleza, né? Mas o que eu digo, o Vojvoda, com um time com menos recursos, ele fora de casa, ele agride os adversários. O jogo contra o Sport já era para ter vencido, na verdade, em Pernambuco. Né? O Sport conseguiu, com mérito, com raça, com bravura, um empate nos minutos, nos segundos finais. Mas você vê o Fortaleza propondo o jogo. Ele começa o brasileiro, ele agride o Atlético Mineirão e ganha aquele jogo. E de maneira muito rápida, né? Ele chegou... E isso me lembrou a chegada do Sampaoli aqui no Brasil. De maneira muito rápida, o Vojvoda colocou as mãos no time, já botou o time com 3 zagueiros, os alas participando muito. E o Fortaleza, os jogadores assimilaram isso. Eu acho que esse é o grande mérito, a parte boa de ele ter herdado todo esse legado do Rogério Ceni, do Marcelo Paz como grande gestor que é do Fortaleza. Era um clube pronto para que o técnico chegasse com as ideias que ele tem e implementasse. Porque ele não foi contratado à toa, né? O Fortaleza buscou um técnico com esse perfil. Curiosidade, antes dele, o Fortaleza tentou contratar o Diniz. Era para ser o Diniz não quis assumir o Fortaleza, porque ele esperou um pouco e depois pegou o Santos. E aí ele depois tentou o Ariel Roland, que tinha ido embora do Santos, também não quis pegar o Fortaleza. E aí o Vojvoda foi contratado, estava no União La Calera, do Chile, se não me engano. Tinha feito vice-campeão chileno pelo La Calera. E aí ele chega com essa ideia, escolhido pelo Fortaleza, e desenvolve esse trabalho. Então, acho que a maneira que o time joga, que o time se comporta, como destacou o Bubu, a rapidez com que o time se encaixou de maneira plena, e a diferença de modelo de jogo são méritos inquestionáveis e que me gera muita curiosidade. E aí não é nenhum demérito ao Fortaleza, eu acho que ele tem que cumprir o ciclo dele até quando ele quiser, mas me gera muita curiosidade de ver o Juan Pablo Vojvoda num time de potencial de investimento ainda maior. Porque eu tenho muita expectativa sobre isso. Que um Abel tem, por exemplo, né? Claro, a gente não vai falar que ele é melhor que o Abel, mas que proporcionalmente ele fez mais, tendo menos em mãos. Ele fez mais. Agora, um vestiário é muito mais do que isso, né? O vestiário é você lidar ali com estrelas, lidar com... E ele teve procura, de outros times. Ele não quis sair do Fortaleza, então isso mostra uma identificação dele com o projeto consciente, também, né, gigantesco. Até o Palmeiras tinha... Para mim tem duas coisas, dois conceitos. O Abel, primeiro, ele tem um tipo de pensamento que o João Saldanha tinha, né? Que é quem tem time ataca, quem não tem contra-ataca. Né? Esse é um mantra antigo, né? O João Saldanha era quem falava muito isso no Brasil. O Abel pensa assim... O meu time, ele fala, o Ituano, eu sou melhor que o Ituano, eu vou agredir o Ituano. Ataca quem ele pode. O Chelsea é melhor que o Palmeiras, eu vou me defender e vou contra-atacar. Ele analisa o adversário é melhor, eu vou me portar de uma forma. O adversário é pior, eu vou me portar de outra. O Vojvoda não tem esse pensamento. Ele mesmo fora de casa contra times superiores... Então, por exemplo, se ele enfrenta o River Plate em casa, muita gente vai falar, poxa, agora em casa o Fortaleza vai para cima. Eu não vou me surpreender se ele atacar o River do Galhardo na Argentina.
Então, e outra coisa é o fator campo. O Abel respeita muito. Jogar contra o São Paulo no Morumbi é difícil. No Allianz, eu vou engolir o São Paulo. Ele tem isso na cabeça. O fator casa para ele. É difícil jogar aqui, é difícil jogar ali. O Vojvoda não tem isso. Ganhou do São Paulo. O Fortaleza nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi. Ele venceu. Ele quebrou esse tabu. Ele agride o adversário. Então, tem esses dois pontos que são conceitos do Abel, que eu respeito. O Abel tem a linha do Mourinho, né? Muito parecido. Tem o Mourinho como um mentor. O Vojvoda tem uma outra cabeça. Então, mesmo com um time com menos recursos, menos investimento, ele é mais ousado, mais atrevido.